Olá, meus caros. Hoje eu tô aqui com uma questão da FUVEST 2020, tá? Uma questão de química. Química, princípios básicos, né? Essa parte que fala de tabela periódica, propriedades periódicas e assim por diante. Vamos lá. Essa questão 03 tinha uma tabela periódica, tá? Uma representação esquematizada de uma tabela periódica onde o sódio, certo? E o césio estavam marcados. Estão destacados, né? Tinha uma marcação aqui no sódio, marcação aqui no césio. Só que eu não peguei porque tá ficando muito deformada a imagem. E eu logo preferi colocar uma tabela periódica aqui que vai funcionar para gente da mesma forma, né? A gente só tem que ter essa informação, porque como a própria FUVEST não dá uma tabela periódica, como o Enem mesmo faz, a gente tem que ter essa é, ela sendo recebida quando ela é solicitada ou pelo menos minimamente solicitada. Vamos lá. Pesquisadores conseguiram controlar reações químicas de modo inovador. Usaram feixes de laser para promover um esbarrão entre dois átomos e uni-los, criando uma molécula. Utilizando pinças ópticas, feixes de laser altamente focados, capazes de aprisionar objetos microscópicos. Os pesquisadores empurram um átomo de elemento químico césio, aqui césio, contra um elemento contra um elemento não, contra um átomo de sódio, Na aqui. Até que ele disse, um terceiro laser foi lançado sobre ambos, fornecendo energia extra para criar a molécula NaCS. Beleza? Na natureza, as moléculas formam-se a partir de interação entre átomos por acaso. Ó, se liga, olha só que interessante. Fala assim, ó. Na natureza, as moléculas formam-se. Deixa eu pegar aqui assim. Formam-se a partir de interação de átomos por acaso. Certo? Então ele está falando de interação entre átomos, ou seja, as famosíssimas interações interatômicas, né? Para formar as moléculas. Suas características químicas, césio e sódio jamais originariam uma molécula espontaneamente. Olha só que maneiro. Ou seja, a gente vai fazer em nível microscópico com que dois átomos se colidam e, certo, como adicionar, né, pelo terceiro laser como energia a mais, você consegue fazer uma molécula NaCS. Claro que é consideravelmente bem instável, até porque se você for considerar a estrutura eletrônica, né, a análise eletrônica de Lewis, você vai ver que elas não são dois átomos capazes de naturalmente, né, como ele diz ali, espontaneamente de formarem uma molécula. Então lá, com base nas informações do texto e seus conhecimentos, é correto afirmar que o césio é um elemento químico radioativo. E devido a essas características química, a molécula de NaCS não se formaria sem esse modo inovador que estabiliza o decaimento, galera. Olha só. O césio, a gente até lembra até do acidente que teve aqui no Brasil, de césio. Só que não é por ele ser né, um elemento radioativo e que com a molécula de NaCS que esse decaimento se estabilizaria. Sim, a gente não pode ter, eu pelo menos não consigo ter a certeza, com base nessas informações, de como funcionaria o decaimento. Entretanto, é demonstrado a instabilidade dessa molécula, estabilidade que a gente vai ter entre o césio e o sódio, não vai ter, não vai, assim, eu não tenho certeza que vá piorar. Entretanto, melhorar não vai, certo? O decaimento. Então, a letra A não pode ser de jeito algum. Beleza? Ok. E até tem uma questão aqui que eu não coloquei, que poderia ser relevante, ó. Elemento químico radioativo. Assim, a gente tem várias classificações, né, que a gente pode considerar como radioativo. Algumas pessoas consideram que são radioativos a partir do polônio em geral. Entretanto, não só isso, teoricamente, inutilizariam a letra A, tá? O raio atômico do Na, né, do sódio, é maior do que o do césio. Está errado aqui já, tá? Tá errado. O raio atômico do, do sódio é menor do que o césio. Vamos lá. A gente poderia simplesmente ser, né, dar aquela explicação, porque a setinha é assim, ó, pra baixo e pra esquerda. Mas não, obviamente que não.
Olha só que beleza. O que que é o raio atômico? O raio atômico é a distância média entre o núcleo atômico e, teoricamente, né, a gente não pode dizer que vai ser exatamente o elétron mais afastado do núcleo, vai se, obviamente se encontrar na eletrosfera, porque a gente hoje trabalha com a noção de orbital, que é local aproximado, né, local que tem maior possibilidade de existir um elétron. E por isso, né, é até dado pelo princípio da incerteza de Heisenberg, a gente não consegue saber exatamente onde vai estar um elétron. Logo, né, é, a gente consegue determinar qual é o valor exato do raio atômico. E para isso, a gente usa, obviamente, aproximações. Só que vamos lá. A gente tem que lembrar do nosso modelo atômico atual e até pode fazer analogia para o modelo atômico de Bohr, que é bem mais fácil de entender. Olha só, como já é dado o raio atômico, vamos lá. Quantas camadas eletrônicas ocupadas, é importante muita gente fala, ah, só camadas eletrônicas. Não. Camadas eletrônicas, isso já analisado até mesmo por Bohr, e é uma coisa verdadeira, são infinitas em átomos. Ou seja, por exemplo, se eu pegar, sei lá, o hidrogênio, pegar o hidrogênio como exemplo, o átomo de hidrogênio, ele tem literalmente infinitas camadas eletrônicas. Entretanto, pelo limite do número de elétrons, só podemos ter um número limitado, é, considerando um elemento químico, né, que é da natureza. Entretanto, a existência de camadas eletrônicas é literalmente infinita, só não são ocupadas. Legal? Então, isso é interessante. Mas olha só, como isso já é de conhecimento da tabela periódica, o nosso período aqui, né, que é as nossas linhas horizontais, determinam quantas camadas eletrônicas, né, ou também pessoas gostam de falar de qual é o número quântico principal desse átomo. Vamos lá. O sódio vai ter três camadas eletrônicas ocupadas, enquanto o césio tem seis. Galera, as camadas eletrônicas não vão com o aumento, né, do seu número, do seu valor algébrico, ficando cada vez mais afastadas do núcleo. Logo, aqui a gente tem seis camadas eletrônicas, aqui a gente tem três. Ou seja, obviamente a sexta vai estar muito mais afastada do que a terceira, né, do núcleo. Logo, o raio atômico não pode ser maior. Tá? Vamos lá. O terceiro laser, que foi o que deu energia, né? Foi assim, energia extra para criar a molécula, usado no experimento, serviu para retirar um nêutron, perdão, do CS, ou seja, do césio, tornando um cátion. Cara, já tá errado é, nesse princípio aqui, ó. Retirou um nêutron do césio, tornando um cátion. Galera, nêutron tem carga nula, ou seja, se eu retiro ou coloco um nêutron de um núcleo atômico, isso sendo uma questão de estabilidade gigantesca, tá, para realizar isso daí. Mas, desconsiderando esse fato, retirando um nêutron ou um próton, você vai modificar o que? A massa atômica, certo? E o próton, consequentemente, o número atômico. Mas quando você vai alterar só no nêutron, por a carga elétrica dele ser nula, né? Ele ser, então, uma partícula neutra, ele não vai alterar em nada o NOx, né? Ou simplesmente a carga desse átomo. Logo, não vai se tornar um cátion. Beleza? Letra D. Na natureza, com esses elementos se esbarrando por acaso, a tendência seria formar césio, sódio e não sódio césio, justificando o caráter inovador. Galera, olha só. Olha aqui. Césio e sódio jamais originam uma molécula. Ou seja, isso daqui é um absurdo. Porque se eles esbarram por acaso, olha só. Vamos analisar até mesmo a questão do NOx. Olha só. Família 1, metais alcalinos. Temos aqui o sódio, temos aqui o césio. Qual o NOx deles? Quais as situações ideais? É mais um, certo? Mais um. O que significa que ele vai ceder, né? Um elétron para alcançar a estabilidade do gás nobre. Beleza? O que nos dá a ideia de que quando se a gente tentar, né, realizar aqui é, a tendência de uma ligação iônica, né? Porque tá falando de metal com metal, certo? Essa região aqui, os metais e tal. Tendência de se fazer uma relação, uma interação iônica, né? Interação não, perdão. Ligação iônica entre os átomos metálicos, né? Não vai fazer isso espontâneo, porque tem que ter, como a própria noção de ligação iônica se dá pela, pelo recebimento e a doação de elétrons, não compartilhamento, que é o que acontece na ligação covalente. Cara, como assim?
sódio e o césio tende a ceder um elétron. Como que a gente vai fazer com que, de forma iônica, eles consigam formar um composto e os dois tendem, né, a ceder um elétron, tá ligado? Essa é a ideia. Vamos lá, a letra E, que é o gabarito. O césio e o sódio não formariam uma molécula espontaneamente, uma vez que ambas têm grande tendência. Nossa, até cortou aqui. Caraca, foi mal, galerinha. Assim, ó, uma vez que ambos têm grande tendência a formar cátions e ligações iônicas, isso que é verdade. Olha só, qual é a tendência do cátion do césio? Mais um. É a tendência do cátion do sódio é mais um, porque eles estão, novamente, explicando, estão aqui na, na família 1A, ou simplesmente família 1, ou família dos alcalinos, sabe? É, eu acho que eu falei até que era a família dos alcalinos de terrose, né? Desculpa aí, galera. Acabei falando besteira, tá? Grupo 1, né? Família 1, simplesmente metades alcalinos. Alcalino de terrose é o grupo 2 aqui, tá? Acho que eu falei há um tempo atrás aí, mas beleza. Eles têm a tendência de ceder um elétron para alcançar a estabilidade do gás nobre. Não só perceber aqui, ó, o sódio, se ele ceder um, aqui, né, considerando ele um átomo neutro, ele vai ter 11 elétrons. Se ele ceder um, ele vai ficar com 10. E aí sim ele se estabiliza da mesma forma que o neon, certo? O gás neon, que é um gás nobre, e quem sabe o gás nobre é pouquíssimo reativo e é extremamente estável, né? Por isso que a gente fala também de modelo ou regra de octeto, beleza? E outra coisa que falar assim, se a tendência de formar cátions e ligações iônicas. Sim, é verdade. Por que a tendência de ligações iônicas? Porque, assim, é uma coisa que as pessoas ainda muitas vezes não são informadas, mas as ligações covalentes e as ligações iônicas, né, interátomos, ou outras formas também, intraatômicas, né, interatômicas, perdão, é, qual é a questão? Elas são dadas pela diferença de eletronegatividade entre os átomos. Então, eu poderia analisar a eletronegatividade do césio e do sódio, para a gente ver, as tendências deles seriam quais com elementos metais, a metais aqui, né? A gente poderia fazer essa análise. Entretanto, qual o padrão? A gente sabe, por exemplo, ó, do NaCl, certo? NaCl é o quê? Um aglomerado, considerando o composto, um aglomerado iônico. Eu poderia, por exemplo, pegar aqui o Césio mais um, pegar o Cl menos um, ó. Césio Cl. Sim, eu não sei se tal existe na natureza, né? Entretanto, é algo que lógico de forma lógica é possível formar. Tá? A gente não sabe, claro, pelas microvariações e exceções da natureza que tal seja essa impossibilidade, mas de forma teórica é possível, beleza? Pelo fato, né, que o Césio vai ceder, né, vai doar um elétron. Doar não, vai simplesmente doar um elétron e o cloro é, vai receber um elétron do Césio e assim a, in- a, a ligação entre esses dois átomos vai ser de uma interação de natureza elétrica, porque não tem polos aqui, ó. Esse aqui não vai ser o polo positivo e esse negativo, certo? A gente tem que lembrar da famosíssima lei de Coulomb, que vai falar e relacionar a força elétrica entre duas cargas elétricas, né? Que a gente pode considerar como duas cargas elétricas de sinais opostos, ou seja, forças de atração. Legal, uma questão muito boa. Deu pra falar muitas coisas sobre química aqui, tá? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.